Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à audição da Comissão de Acompanhamentos e Fiscalização dos Centros Educativos, que vem apresentar e colocar à discussão desta Comissão o relatório de 2025 sobre o funcionamento dos centros educativos. E estão connosco 4 membros da Comissão, a doutora Maria do Rosário Carneiro, a doutora Maria Perquilhas, a doutora Maria João Duarte e a doutora Ana Rita Bessa, a quem agradeço a presença e a disponibilidade para o efeito. Há uma intervenção inicial, tanto da entidade com 10 minutos, que poderão utilizar na sua totalidade ou não, e depois tem uma intervenção final com a soma do tempo que cada grupo parlamentar utilizou na colocar a questão, sendo que pode acrescer-se, não utilizando a totalidade dos 10 minutos, o tempo que exceder ou que ficar, não é, de certa forma, acautelado para a última ronda. Cumprimento-vos efusivamente, já foi a minha casa, como sabem, é uma casa que eu gosto, a Comissão, e, portanto, vou passar desde já a palavra à doutora Maria do Rosário, penso eu, não sei, que irá fazer uma apresentação do relatório e fazer a intervenção que entender por bem. Muito obrigada. É a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como a Sra. Presidente deu a abertura, nós optaríamos por fazer uma curta intervenção inicial e reservar o tempo que nos está atribuído para a intervenção inicial para o fim, para as respostas, porque costuma faltar, e acho que é mais importante respondermos às questões que as senhoras e os senhores deputados nos queiram colocar. Muito brevemente, este relatório que nós apresentámos em setembro deste ano reporta dados de 2025, abril de 2025. Tento, desde já, que acrescentar que, como é previsível em contexto tutelar educativo, alguns dos dados apresentados já apresentam alterações que têm a ver com a cessação de medidas de internamento e a aplicação de novas medidas de internamento. Nós optámos por, nesta primeira intervenção, destacar em primeiro lugar, a nossa convicção da bondade deste instrumento de intervenção em jovens, a quem muita intervenção foi faltada, e que se trata de um precioso instrumento da realização do direito à educação, da realização do direito à educação para o direito, mais concretamente, e que é aplicado de uma forma integrada e que tem a ver e que tem uma grande qualidade técnica dessa mesma intervenção. E todos os relatórios que nós temos conhecimento da continuação depois de jovens terem cessado a medida são reveladores do sucesso da medida aplicada. No entanto, os constrangimentos particulares que encontramos neste ano 2024-2025, eu iria sintetizar muito brevemente em algum conjunto de questões. A sobrelotação e a falta de técnicos, que foi mitigada ao longo do ano, atendendo ao facto de terem sido possível dotar os centros de cerca de mais de 10 técnicos profissionais de reinserção social, através dos vários concursos que foram sendo desenvolvidos. No entanto, não permitiu aumentar a lotação, que os jovens estavam em 140 e tal no final dos anos, 149 no final de abril, e neste momento estão 158, o que significa um aumento, neste momento, outubro de 2025. No entanto, apesar deste reforço da capacidade dos recursos humanos, ela continua a ser insuficiente face às necessidades que o sistema tem, nomeadamente visíveis através de jovens que estão em lista de espera a aguardar vaga para poderem cumprir a sua medida de internamento e ver realizado o seu direito à educação. Só acrescentaria para já
que alguma das razões, ou a razão mais significativa que nós continuamos a encontrar para esta escassez de técnicos profissionais tem a ver com uma ausência de carreira que permanece há mais de 20 anos, com a consequente baixo nível salarial. Portanto, este é um fator severo no recrutamento, quer dos necessários recursos humanos e, consequentemente, na realização do direito fundamental à educação dos jovens que dele carecem. Foi destacada também neste relatório um problema gravíssimo da saúde mental. Eu diria que esta questão não tem a ver com o sistema tutelar educativo. Tem a ver com o sistema global de saúde, mais concretamente na área da saúde mental. No entanto, a ausência de respostas nesta área tem um impacto severo neste tipo de população, dos jovens que são colocados em centro educativo. O número significativo de jovens com patologia mental grave e a gravidade da sua situação, além de ser desadequado estarem no tutelar educativo, impede-os de terem a ajustada intervenção de que carecem, tem uma severa consequência no funcionamento geral do sistema, porque naturalmente têm que ser alocados recursos que não são previstos para este tipo de patologia, ficando a carecer os outros jovens da intervenção necessária. Mas este, repito, não é um problema do tutelar educativo, é um problema do Sistema Nacional de Saúde, concretamente na área da saúde mental e ainda mais concretamente na área da adolescência. Finalmente, há que referir que é urgente a revisão da Lei Tutelar Educativa e do Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos. É necessário fazer-se a última e única revisão da Lei Tutelar Educativa é de 2014-2015 e, entretanto, o mundo mudou. O mundo mudou e a prática também, verificada, requer ajustes na Lei Tutelar Educativa e no Regulamento Geral dos Centros Educativos, Disciplinar e Tutelares Educativos. Devo acrescentar, só para finalizar, que em reunião que tivemos com a Sra. Ministra da Justiça, foi-nos dado a conhecer que seria constituído brevemente, e suponho que já está a funcionar, um grupo que tem esta missão de avançar com a revisão destes dois instrumentos fundamentais para que a área da justiça juvenil seja adequadamente desenvolvida, e também tivemos a informação que estava constituído um outro grupo de trabalho prevendo a revisão do Estatuto dos Técnicos Profissionais de Reinserção Social. Nós esperamos que isso aconteça muito brevemente, quer a revisão do Estatuto dos Técnicos de Reinserção Profissional, quer a revisão destes dois instrumentos da Lei Tutelar Educativa e do Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos. Acho que poderíamos ficar por aqui e estamos à disponibilidade dos senhoras e senhores deputados. Muito obrigada. Eu iria agora passar a palavra para os grupos parlamentares. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Eva Brás Pinto. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos e começar naturalmente por agradecer não só o relatório que nos remeteram, mas também aqui as partilhas que já avançam connosco. Se há coisa que eu julgo que fica muito evidente do relatório, em primeiro lugar, é que se sustentam quer com dados, quer com factos, de que os centros educativos viveram uma realidade de muita fragilidade ao longo dos últimos anos, ou pelo menos enfrentaram muitas dificuldades, quer do ponto de vista das instalações, da capacidade de albergar todos os jovens, precisamente porque teve com falta em sobrelotação durante muito tempo, mas também termina, parece-me, com uma nota positiva de que, felizmente, estamos neste momento já
fora da sobrelotação, não é? Portanto, neste momento há 170, mas pedia que me confirmassem, aproveito para dar já esta nota, a Sra. Ministra da Justiça, na audição do Orçamento de Estado, a propósito de uma questão que lhe coloquei sobre este tema, avançou precisamente que os dados do relatório, à data, ainda não contavam com a contratação extra de técnicos que, entretanto, permitiram a abertura de 12 novas vagas, o que permitiu já não estarmos em sobrelotação nos centros escolares educativos, o que eu julgo que é positivo. Portanto, este Governo colocou como prioridade, de facto, dar resposta a esta insuficiência. Como partilharam e bem, a Sra. Ministra tem-nos dado também nota nas suas intervenções na Assembleia que esta era uma prioridade para o início de 2026, e aqui refiro-me à revisão do regime tutelar educativo e também do regulamento, que é algo que nós acompanhamos como uma das prioridades, e neste contexto eu se calhar aproveitava desde já para colocar uma questão. Em primeiro lugar, a propósito daquilo que são as condições que os jovens têm dentro dos centros tutelares educativos, e portanto eu gostava de saber qual é que é a vossa perspectiva daquilo que foram acompanhando, como é que é a formação escolar, mas também o desempenho escolar destes jovens, as condições que têm para a aprendizagem, e se calhar suscitar aqui para reflexão e também ouvir a vossa perspectiva a propósito, por exemplo, do uso da internet. Isto porque sabemos naturalmente que é suposto que estes jovens estejam num período de serem educados para o direito e, portanto, estejam naturalmente fora daquilo que é o contexto da sociedade, mas, não obstante, o mundo de hoje, a internet serve para muito mais do que estar nas redes sociais ou para contactar com o mundo lá fora, serve também de aprendizagem, são ferramentas importantes para um adulto no mundo de hoje, e, portanto, eu gostava de saber a vossa perspectiva quanto a este tema, para refletirmos também sobre o que é que o regime tutelar educativo também pode vir a conter para o futuro. E, aliás, aproveitava inclusivamente para vos perguntar se têm um conjunto de propostas legislativas que vos pareçam pertinentes e que pudessem, porventura, fazer chegar à primeira comissão, para que possamos também fazer esse debate da revisão. Por outro lado, gostava também de vos perguntar a propósito do tema da saúde mental, que é um tema que nos preocupa particularmente. Sabemos que o RASI não só tem demonstrado que há um aumento da delinquência juvenil e, de facto, os centros escolares educativos, no passado, em 2023, tiveram inclusivamente uma redução de vagas quando a tendência era oposta, e sabemos que esta é uma realidade que está a aumentar, também correlacionada com os problemas de saúde mental que as novas gerações têm vindo a ultrapassar. Inclusivamente, o Presidente da Sociedade Europeia para a Pedopsiquiatria, uma das coisas, há um ano, saiu uma notícia no Expresso em que ele dava conta de que há uma correlação entre os níveis de ansiedade e os problemas de saúde mental e aquilo que são as reações agressivas nos jovens, e que naturalmente acabam muitas vezes por levar precisamente ao cometer de crimes, a este aumento da delinquência juvenil. E, portanto, aquilo que eu vos queria perguntar, por um lado, era perceber, quanto a este tema da saúde mental, quais é que são os casos que identificam como mais graves e quais é que são as respostas que consideram que poderiam ser, que estão a faltar ou que podem ser necessárias responder e que ainda não temos. E neste âmbito perguntar-vos, a propósito da Casa Amarela, o Sr. Secretário de Estado Adjunto para a Justiça já deu nota também aqui no Parlamento, na audição do Orçamento de Estado, que este é também um dos projetos que tem como objetivo, como prioridade, e que tem como objetivo dar resposta também a esta área de problemática que é a saúde mental. E eu queria também saber qual é que é a vossa perspectiva, se entendem que este projeto pode ajudar, em que medida, e de alguma forma perceber da vossa parte que respostas é que se pode encontrar, sabendo nós, naturalmente, que haverá muitos casos de saúde mental cuja resposta não consegue ser dada nos centros tutelares educativos. Mas, enfim, no entretanto, o que é que pode ser feito para que haja uma melhoria destas condições? Por fim, queria apenas agradecer o relatório, dar-vos nota de que estamos no PSD comprometidos quer com a revisão do regime tutelar educativo, quer com o regulamento, que esta é uma prioridade e uma preocupação, tanto quanto nos é também informado do Ministério da Justiça, e que sabemos precisa ainda de... Terá que concluir, Sra. Deputada. Peço desculpa, Sr. Presidente. Concluir só dizendo, agradecendo mais uma vez os vossos contributos e reforçando o pedido, se tiverem propostas que faça sentido que nos pudessem fazer chegar para darmos continuidade a este debate. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Idalina Dourais tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos.
Agradeço a vossa presença, bem como a apresentação do relatório. Assim sendo, estamos aqui hoje para apreciar o referido relatório, que uma vez mais nos confronta com uma realidade mesmo muito preocupante, até posso mesmo dizer ao nível da segurança e da criminalidade, que deixaram de ser percepções para ser uma realidade. Isto de acordo com o plasmado no presente relatório, e passo a citar um pequeno excerto do mesmo. Alguns diretores e coordenadores chamaram a atenção para a circunstância de se verificar uma certa tendência para a prática de factos graves, entre parênteses, maior severidade da violência, com a utilização de armas brancas praticados por jovens cada vez mais novos. Fim de citação. Mais diz o relatório que os dados do RASI confirmam esta percepção, evidenciando que os crimes são cada vez mais graves, praticados cada vez mais por jovens, para os quais a vida humana não tem qualquer valor, utilizando com extrema facilidade armas de fogo e armas brancas por motivos fúteis. Assim sendo, e mais se diz que os centros educativos continuam a funcionar com níveis de ocupação elevados, muitas vezes acima do desejável, e com condições físicas e humanas que não acompanham a complexidade crescente dos jovens que ali se encontram. Em maio deste ano, o relatório assinala a presença significativa de jovens já provenientes de sistemas de promoção e proteção. Isto significa que estes jovens já tiveram intervenção do Estado antes de chegarem ao sistema tutelar educativo e, apesar disso, falhamos em interromper trajetórias de risco. Tudo isto levanta uma questão essencial. O sistema de proteção não está a conseguir proteger. O relatório também indica um agravamento na prevalência de problemáticas associadas à saúde mental. Fala-se de jovens com perturbações graves que necessitam de diagnóstico, acompanhamento clínico, terapeutas especializados e estruturas de saúde adequadas, mas que acabam internados em centros educativos como se a solução fosse apenas aumentar as medidas sancionatórias, quando na realidade precisam mesmo é de intervenção clínica especializada. Também se sublinha a insuficiência de técnicos profissionais de reinserção social, psicólogos, psiquiatras e educadores com formação adequada. Ou seja, temos jovens cada vez mais complexos e um sistema cada vez menos capaz de dar resposta às suas necessidades. Se queremos que os centros educativos sejam verdadeiramente espaços de reabilitação e reinserção social, então não podem continuar a ser instituições degradadas, com carências estruturais graves, falta de recursos humanos e ausência de acompanhamento multidisciplinar. O Chega tem sido claro, o sistema educativo tutelar não pode ser apenas uma porta de entrada para a reincidência e para a delinquência adulta. Tem que ser uma resposta firme nos casos em que a criminalidade juvenil o exige, mas também uma resposta eficaz, disciplinadora, estruturada e capaz de transformar vidas, não apenas de parquear jovens até completarem a idade legal. Assim questiono, a Comissão considera que a atual articulação entre o sistema de proteção e o sistema tutelar educativo é suficiente? Ou estamos perante falhas sistemáticas que deixam jovens à deriva até atingirem comportamentos delinquentes? Como explica a Comissão que o número tão elevado de jovens com doença mental grave esteja em centros educativos, quando deveriam estar acompanhados por estruturas de saúde adequadas? Qual é, neste momento, o número real de técnicos em falta para que os centros funcionem com condições mínimas? A Comissão considera que as condições materiais e infraestruturais dos centros visitados garantem um ambiente educativo eficaz e disciplinador? Que medidas urgentes a Comissão recomenda aos decisores políticos para evitar que estes jovens passem de delinquência juvenil para criminalidade adulta? E, por fim, e como a esperança é a última a morrer, ainda estamos em tempo de salvar estas crianças e jovens? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra.
obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez a qualidade do relatório e o detalhe, que nos ajuda muito pelo menos a fazer reflexão sobre alterações legislativas, das quais nos dão até um catálogo bastante preciso do que é preciso alterar. Os tópicos que não é de estranhar que queria focar são precisamente aqueles que destacam. E começava talvez pelas questões, não são mais administrativas, acabam por condicional, mas ao nível dos recursos humanos. De facto, há uma nota positiva que é haver processos de recrutamento, mas perguntava também se a necessidade da revisitação das carreiras também não é um dos aspectos que é especialmente condicionante dessa capacidade. Ou seja, mais do que esse aumento, o que registram é o que também verificamos noutras áreas, que é a maior dificuldade de recrutamento, quer à entrada, quer depois de manutenção dos técnicos na carreira durante mais tempo. No fundo, peço só que confirmem se este juízo corresponde àquilo que é a realidade, mas parece-nos que é o que verificamos em muitos locais. Depois, muito concretamente, a saúde mental, efetivamente, e até tendo em conta a recente revisão do quadro legal global relativamente à saúde mental, poderia já ter tido reflexos na administração pública e em particular numa área tão carecida, mas verificamos que não é o caso. Eu queria uma pergunta bastante específica, é saber se geograficamente a situação é mais séria e mais grave em alguns pontos do território com menor cobertura, ou seja, admitindo que ele é transversal, mas se sentem que há uma assimetria na distribuição territorial dos problemas, ou se quisermos, da ausência de respostas nos casos em que elas estão identificadas. Quanto ao crescimento dos números, aí também a pergunta talvez não seja tanto dirigida à observação que fazem, mas eu acho que também nos podem ajudar a dar pistas para aquilo que se pode fazer preventivamente. Acho que a preocupação com as estratégias integradas de segurança urbana e os próprios contratos locais de segurança durante muitos anos tinham o objetivo de se focar na população que vemos aumentar nos números que o relatório nos dá essa nota. Há mais jovens internados, há mais violência e gravidade, também temos maior número de raparigas internadas. No fundo, até que ponto é que uma melhor harmonização ou articulação entre o trabalho que é feito na dimensão tutelar educativa, depois com os contratos locais de segurança existentes, naqueles que fundamentalmente se preocupam e que têm, e muitos deles têm o mapeamento junto das populações destas faixas etárias, até que ponto é que ele é trabalhado ou poderia ser trabalhável no futuro. Acho que é uma ponte que nunca se fez desta forma tão evidente, ou seja, que o sistema também alimente as outras estratégias preventivas e que dali também se possam retirar elementos para essa dimensão. Eu gostava também de deixar uma observação. O relatório também deve ter uma finalidade pedagógica e, enfim, eu acho que é de saudar a observação que é importante sobre alguma desinformação que graça sobre fenómenos migratórios, e é importante perceber que, efetivamente, na população sobre a qual podem demonstrá-lo quantitativamente, não há alterações. Os números mantêm-se exatamente como eram conhecidos e, portanto, até há um ligeiro recuo, mas, portanto, há números que são comuns desde há muito tempo e que, no fundo, não que seja vacina ou antídoto contra a utilização do tema para associar fenómenos de criminalidade a fenómenos migratórios, mas é importante, eu queria só agradecer essa cautela nesse elemento, porque ele também é especialmente importante. E depois são mais duas questões, uma sobre um aspecto que referem, não é só neste relatório, mas relativamente à parca utilização do regime aberto. Ou seja, da vossa perspectiva, o que é que concorre mais para esta baixa utilização? É a falta de capacidade de resposta ou é também desconfiança quanto ao regime? Desconfiança, entende-se. Estou à procura da palavra mais exata, ou seja, esta. Vai ser esta, porque desconfiança, acho que perceberam a pergunta, ou seja, se no fundo ainda há resistência na escolha da medida, tendo em conta em que pode haver falta de crença na sua capacidade, porque, mais uma vez, como o relatório também dá bem nota disto, nós estamos a falar o intuito não é punitivo do que temos em frente a nós, o objetivo é outro, é educativo, mas às vezes transportam-se raciocínios próprios da execução de penas e do sistema penal para uma realidade que não os devia ter. Pergunto se isto também influi, sendo que a dimensão da capacidade de acompanhamento e para a execução também é importante. E a última nota, esta sim, agora para terminar, é um aspecto que referem, porque
A revisão da lei tutelar educativa é uma empreitada, portanto com vulto, mas há dois aspectos a que fazem referência, que são dois esclarecimentos, ambos sobre o cúmulo jurídico, em que a pergunta que deixava era em que é que exatamente consiste a dúvida interpretativa, para saber se no limite um remendo com uma norma interpretativa pelo menos poderia corrigi-lo já, sem necessidade de ter que se aguardar por uma muito necessária revisão global da lei tutelar educativa, se nos pudessem dar pistas, porque acho que a Assembleia tem todo o interesse em que a lei seja clara e se conseguisse superar esse problema, referem a dois títulos, portanto, que é não Terá só... que terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. O limite máximo, mas também a questão da dúvida sobre o próprio conceito. Portanto, se pudessem ajudar-nos também, era muito útil. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rui Rocha. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, bem como os restantes deputados. Antes de mais, eu gostava de agradecer pelo relatório, ele é bastante detalhado no que diz respeito à identificação de um conjunto de questões que, infelizmente, se vão arrastando e que não encontram uma solução imediata nem pronta, que passam por questões como o próprio regime aberto, de que já foi falado aqui, as questões da saúde mental, e nestas que se vão somando até preocupações que já existiam e que, portanto, se vão adensando, como a própria circunstância de termos mais mães e mais grávidas nestas situações. E, portanto, não querendo repisar aquilo que já foi referido aqui por outras intervenções, situávamos já nas questões que o relatório nos colocou, nomeadamente quando encontramos evidência de encerramento de unidades que parece ser contraintuitiva das questões sobre lotação e quando o próprio sistema vai dando sinal de estar no limite da capacidade, como é que se justificam esses encerramentos de unidades. Depois, reportando-me ao relatório de 2024, indicava-se ali a previsão de abertura de uma unidade terapêutica no primeiro semestre de 2025. Eu perguntava qual é o ponto de situação relativamente a esta unidade terapêutica. Qual a razão para não se rever a oferta formativa dos centros educativos de forma a, de uma vez por todas, alinhá-la com as necessidades reais do mercado de trabalho e se há algum trabalho que esteja a ser feito nesta matéria. E, por último, sendo que o relatório sinaliza uma diminuição da capacidade empática dos jovens que chegam aos centros educativos, eu queria perceber como é que se chegou a esta conclusão, em que é que isso se traduz e, sobretudo, que estratégias é que podem ser adotadas ou poderão ser adotadas no sentido de também de dar resposta a esta circunstância. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também as senhoras representantes da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e agradeço o relatório e a apresentação. Tenho aqui também um conjunto de questões, tocam em alguns temas que já foram referidos anteriormente, mas acho que os principais problemas são mais ou menos, e as preocupações serão mais ou menos coincidentes. Este relatório, 2025, confirma, por um lado, a sobrelotação em vários centros, a par de um aparente aumento da delinquência juvenil e da gravidade dos factos praticados. Queria, primeiro que tudo, perguntar se há um efetivo aumento ou apenas um aumento das vagas, até porque também temos aqui nota de que existem algumas dezenas de jovens que estão, no fundo, a aguardar a possibilidade da execução das medidas e, portanto, perguntava se, no fundo, é o número de vagas que tem aumentado e a disponibilidade do sistema que tem aumentado ou se, efetivamente, os números absolutos têm aumentado, mas também gostaria de questionar que medidas concretas é que consideram indispensáveis em termos de capacidade e da própria organização da rede de centros educativos para que o sistema consiga, de facto, responder às necessidades atuais e previsíveis, evitando estes atrasos na execução das medidas. E também gostaria de perguntar se têm alguma estimativa do tempo, no fundo, do tempo médio destes jovens que estão a aguardar a vaga, o tempo médio que ficam a aguardar para termos uma noção dos atrasos. Por outro lado,
Também tem sido comum nos vários relatórios a questão da identificação do déficit muito grave em termos dos técnicos de reinserção social. Isto tem tido um impacto direto na impossibilidade de manter algumas unidades abertas e da execução de programas com abertura à comunidade. E por isso gostaria também de questionar, por um lado, se esta falta de recursos humanos também tem impacto naquilo que já foi referido anteriormente, que é a falta de recurso ao regime aberto, se também está relacionado, no fundo, com a falta de recursos humanos, e também em termos de modelo de carreira, condições de trabalho, dimensão das equipas, o que é que entendem que é imprescindível para estabilizar o corpo técnico e garantir a qualidade da intervenção educativa. E também, muito concretamente, se tem também uma estimativa do número ou seja, da dimensão da falta de recursos humanos que existe. Qual é que é o número de técnicos que seria necessário contratar, porque, salvo erro, não encontrei essa matéria no relatório. Por outro lado, também a questão da saúde mental também nos preocupa e vem descrita como uma problemática crítica sem respostas especializadas suficientes. É também algo que coincide com o que vem referido no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça, que também sublinha o desajustamento entre estas necessidades de saúde mental e os recursos que estão disponíveis nas respostas de acolhimento. Gostaria de perguntar também nesta matéria, sendo certo que, como referiram, é uma questão que diz mais respeito ao sistema de saúde e ao SNS, mas ainda assim, que tipo de articulação é que era necessário haver entre o sistema tutelar educativo, o serviço, o SNS, enfim, a parte da educação, também o sistema de proteção, de promoção e proteção, que pudesse assegurar respostas mais adequadas. Por outro lado, também gostaria também de reforçar a questão que já foi colocada em termos da revisão legislativa, que também referiram na apresentação, a necessidade urgente de rever o Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos e atualizar a Lei Tutelar Educativa. O que é que consideram que seja prioritário nesta revisão? O que é essencial? Já não é a primeira vez, salvo erro, que se cria um grupo de trabalho para fazer essa revisão. Penso que em 2023 também foi feito. Enfim, naturalmente que, entretanto, não avançou, mas era importante também para nós sabermos, no fundo, quando essa proposta chegar, o que é que consideram prioritário. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, agradecer também o relatório que é elaborado, porque de facto contém um conjunto de elementos importantes também aqui para a nossa, não só do diagnóstico, mas também para a nossa reflexão daquilo que será necessário fazer. Eu gostaria de abordar também alguns aspectos, até porque tivemos a oportunidade, aliás, o próprio relatório sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça faz também um conjunto de referências. Eu diria que até de certa forma que estão vários aspectos que estão identificados em ambos, mas um primeiro aspecto, porque esse relatório faz referência ao plano de contingência de gestão de recursos humanos nos centros educativos, que foi acionado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e eu gostaria também de perguntar como é que avaliam a implementação deste plano de contingência. A outra questão, e já agora referir ainda relativamente aos recursos humanos e aos trabalhadores, está por mais identificada a carência e a necessidade de reforço, e isso tem um impacto direto no acompanhamento destes jovens e de todo o trabalho que é realizado com estes jovens, quer na fase em que estão nos centros
centros educativos, quer na fase de saída, no pós-saída e todo esse acompanhamento. E o conjunto de aspectos, aliás, que a Comissão refere no relatório, que tem a ver com o número de jovens nos centros educativos, o fato de haver também mais jovens, neste caso raparigas, a situação também de algumas delas serem já mães, isto naturalmente com o número de trabalhadores que é exíguo, cria ainda mais dificuldades no acompanhamento destes jovens. Mas a questão que eu queria colocar é como é que avaliam o acompanhamento quer durante o período em que estão nos centros educativos, quer depois o acompanhamento que é feito depois no pós-saída dos centros educativos. A segunda questão que gostaria de colocar, porque um dos aspectos que está muito frisado no relatório prende-se com a saúde mental dos jovens e com a identificação até de um conjunto de jovens com perturbações e que exige uma resposta específica. Já todos conhecemos e já foi referenciado a perspectiva de instalação de uma unidade terapêutica na área da saúde mental. A questão é quando é que se perspectiva de facto se tem esses elementos, quando é que se perspectiva de facto essa concretização e que respostas é que tem por parte do Governo relativamente a estas questões. Depois, um outro aspecto que gostaria ainda de colocar, que se prende também com a revisão da lei tutelar educativa, porque há muito que está colocado em cima da mesa, essa necessidade, com diagnósticos, com propostas feitas. A questão que eu gostaria de vos colocar era daquilo que tem sido a intervenção da Comissão, os contributos, as recomendações, as sugestões, qual é que tem sido, o que é que tem sido manifestado por parte, neste caso concreto, do Governo para acolhimento das questões que são suscitadas até pela própria Comissão. E uma última questão, que há pouco não referi, mas ainda sobre a questão dos trabalhadores, porque além da carência e da falta de trabalhadores, quer dos técnicos profissionais de reinserção social, quer dos técnicos superiores de reinserção social, há a questão da sua valorização, e nomeadamente dos aspectos que têm a ver com a sua carreira, que é uma questão que os próprios têm vindo a colocar, e bem sabemos como a valorização dos trabalhadores, e neste caso a valorização desta carreira, é também um aspecto significativo para se conseguir fixar também mais trabalhadores nesta área tão específica, mas que tem um trabalho tão importante junto destes jovens. Era este conjunto de questões que gostaria de ouvir a vossa opinião, de certa forma, relativamente a estas matérias. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Iria agora dar a palavra à Comissão para as respostas. Não sei se pretende colocar alguma questão? Não? Ok. Muito obrigada. Iria então dar assim a palavra à Comissão para, no tempo que têm, que poderá ir até aos 30 minutos, poderem dar as respostas que entenderem e fazerem uma gestão do tempo e da palavra pelas várias pessoas, conforme entenderem melhor. Passava a primeira palavra para a doutora Maria do Rosário e depois pode fazer a gestão conforme entender. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às senhoras e senhores deputados pelas questões que nos foram colocadas. E, se calhar, vou juntar vários grupos de questões para também partilhar com as minhas colegas as respostas às matérias aqui suscitadas. Uma primeira nota relativamente à lotação dos centros educativos.
face ao acréscimo de TPRS recentemente entrados no sistema tutelar educativo, foi possível abrir mais uma unidade residencial, o que levou a que aumentasse o número de jovens internados em centro educativo, mas não significa que, como posso repetir uma expressão utilizada pelos diretores dos centros educativos, estão à pele. Isto é, há 2 centros educativos que terão, cada um deles, mais um jovem internado do que corresponde à dotação, mas não significa sobrelotação, significa que estão à pele, está no limite máximo. E isto aplica-se a todos os centros educativos, porque a abertura desta unidade resultou, de facto, da pressão de jovens que aguardavam vaga para entrar. Não tem a ver com uma libertação da tensão em que o sistema está. O sistema continua sob tensão. Isto é, satisfaz, como não poderia deixar de ser, os requisitos legais, e aqui estou a responder já um bocadinho à questão que foi colocada por um dos senhores deputados, quantos seriam necessários. A lei diz quantos são necessários. Portanto, não somos nós que vamos dizer que, em função desta circunstância ou de outra, está definido na lei tutelar educativa o número de TPRS por unidade residencial e por regime. Portanto, não é uniforme o tipo de necessidade. Mas não estão folgados, estão à pele. O que significa que, estando à pele, há um conjunto de atividades que não podem ser desenvolvidas e que seria necessário que fossem desenvolvidas a bem da cabal realização dos objetivos da Lei Tutelar Educativa. Eu já voltarei a esta questão dos técnicos. E só para concluir, relativamente aos técnicos, de facto, a ausência de carreira que permanece desde que a Lei Tutelar Educativa entrou em vigor em 2001 e os baixos salários a ela associados estão inquestionavelmente associados à dificuldade de recrutamento. É impossível, porque o trabalho é de uma enorme exigência de um ponto de vista humano, de qualidade técnica de intervenção, que não é compatível com uma ausência de perspectiva de futuro que estes técnicos têm. Portanto, eu diria que é extraordinário os que permanecem na carreira, porque significam uma capacidade de resiliência e dedicação a um projeto que não é suscetível de ser pedido a ninguém, face às condições em que se encontram. Há muitos anos que a Comissão, tanto quanto eu me recordo, todos os relatórios que eu subscrevi referem a questão dos técnicos profissionais de reinserção social. Portanto, isto é um problema que se arrasta há anos e que só pode ser resolvido e ultrapassado se for definida uma carreira que dê perspectiva de evolução e de progresso e que tenha uma remuneração adequada, pelo menos no conjunto geral da função pública, que é onde estes técnicos se enquadram. Relativamente a esta questão da saúde mental, que foi repetidamente abordada pelas senhoras e senhores deputados, o aumento de patologia grave, e que, como saberão, nestas faixas etárias não tem diagnóstico definitivo, mas que foi referido, os jovens sinalizados com doença mental grave sofrem de perturbação explosiva intermitente, depressão, déficit cognitivo profundo. São algumas das patologias identificadas suscetíveis de serem referidas para esta faixa etária. Estes jovens não deveriam estar no sistema tutelar educativo.
O sistema tutelar educativo, e aqui permito-me só fazer uma pequena correção, é um sistema tutelar educativo, não é sancionatório, nem disciplinador. O que se passa em contexto de sistema tutelar educativo é a realização de um direito fundamental à educação destes jovens. Nós não nos podemos esquecer que estes jovens que praticaram factos qualificados pela lei como crime, com uma moldura penal de 3 ou mais anos, são jovens a quem a sociedade falhou sistematicamente, não cumpriu as suas obrigações, não foram objeto de uma intervenção atempada e adequada. A senhora deputada Idalina Moraes referiu, e como muito bem, esta clara correlação entre a segurança social, os jovens oriundos da segurança social, no sistema tutelar educativo. Nós visitámos há uma semana o Centro Navarro de Paiva e a totalidade das meninas que estão internadas são oriundas da segurança social, do acolhimento residencial, com variação de tempos de internamento, ou de acolhimento residencial, mas são todas oriundas e isto leva a uma reflexão muito profunda. O sistema falhou precocemente na identificação da situação de risco em que estes jovens se encontravam. Uma intervenção que não foi atempada, claro, que permitiu a evolução de uma série de fatores que, eventualmente, alguns deles não se teriam transformado em situações patológicas ou em situações de comportamentos disfuncionais. Como nós já repetimos em vários relatórios, ninguém nasce delinquente. A delinquência é o resultado, a consequência de uma sociedade que não olhou para as crianças, não cuidou de uma intervenção precoce, atempada, integrada e sistémica. Os jovens que nós observamos em tutelar educativo são o produto desta sociedade que não funcionou. Não posso dizer mais do que isto, nem menos do que isto, porque esta é a realidade que nós observamos. São as crianças com vidas longas institucionalizadas na segurança social, são as crianças que chegam com níveis de iliteracia incompreensíveis, são as crianças que chegam com déficits na área da visão, na área da audição, e não estou aqui a falar de patologias na área da doença mental. A sociedade falhou globalmente. Relativamente à saúde mental, de facto, há imensos estudos que demonstram a correspondência entre a ansiedade e a predisposição para a agressividade, mas isso é muito curto para justificar porque é que estas crianças estão no tutelar educativo ou porque é que chegam lá. Elas chegam lá porque não houve uma intervenção atempada antes. Se calhar os seus níveis de ansiedade não teriam atingido os níveis que atingiram. Elas estão no tutelar educativo, muitas delas não deveriam estar porque a lei tutelar educativa assim permite classificar, mas relativamente a esta matéria, as minhas colegas falarão um pouco mais aprofundadamente. O que eu queria era clarificar aqui 2 circunstâncias daquilo que nós estamos a falar quando referimos a saúde mental. Todos os jovens internados em tutelar educativo são objeto de acompanhamento psicológico ou pedopsiquiátrico. A circunstância de terem praticado um delito é, desde logo, desestabilizante e perturbadora do seu equilíbrio emocional. Portanto, o facto de se encontrarem confinados subitamente e com a perda de liberdade em estabelecimento educativo, naturalmente é desestabilizador e indutor de perturbação de equilíbrio emocional. Portanto, todos estes jovens carecem de intervenção e acompanhamento, mas não é destes jovens que nós falamos quando referimos o problema da saúde mental em centro educativo. Referimos a estes outros, cujas patologias já referi e para as quais o sistema tutelar educativo não está vocacionado, nem tem que estar. Porque muitos destes jovens nem têm capacidade e competência de compreenderem a ação educativa que sobre eles está
a processar e da qual são objeto. Portanto, é uma profunda desorganização do sistema relativamente a esta faixa etária, à adolescência, que não tem resposta. Estes jovens deveriam estar em estabelecimentos de saúde mental, tendo a intervenção a que têm direito. Eles têm direito a essa intervenção e que seria ajustada e adequada para que lhes pudesse permitir alguma qualidade de vida. O sistema tutelar educativo não tem essa capacidade e o facto de aumentar, por vezes, o número destes jovens é desestabilizador de todo o funcionamento do centro educativo, quer pelos comportamentos que estes jovens têm, que são desestabilizadores, explosivos, etc., quer pela alocação dos recursos que têm que ser feitos para intervir nestes jovens, que ficam desviados de funções correntes para o cabal desenvolvimento do centro educativo. A Casa Amarela não se destina a estas situações. Isto tem que ficar muito claro. Esta unidade terapêutica especializada prevista no tutelar educativo não se destina a estes jovens com este tipo de patologias. Destina-se aos jovens que, estando em centro educativo adequadamente, por vezes têm situações de alguma instabilidade emocional. Diga? Não, não são, não são. E a intervenção que tem que ser feita é pontual, é estrita, é circunscrita no tempo. E voltam para o centro educativo. Não é a maioria. Eu disse há pouco que, naturalmente, estes jovens ficam afetados no seu equilíbrio emocional. Mas há intervenção ajustada no centro educativo. Tem técnicos competentes em todas as áreas de intervenção. O que estes jovens, por vezes, como todos nós, de vez em quando temos medos de explosão, e estes, porque são adolescentes e porque estão numa situação específica de confinamento, por vezes têm alguma instabilidade na sua atitude e comportamento e basta uma pequena intervenção cirúrgica, pontual, orientada para eles, para que se reequilibrem e retornem à intervenção educativa. E não são a maioria. Vamos passar ao cúmulo. Temos quantos minutos? É 20 ou meia hora? Não sei quanto tempo é que tem. Temos 20 ou 30 minutos. 30. Eu só gostava de acrescentar só mais uma questão que as minhas colegas irão complementar nas questões que foram colocadas e que tem a ver com o acompanhamento que estes jovens têm, quer durante a intervenção, quer depois da intervenção. Naturalmente são acompanhados durante a intervenção. A revisão de 2015 introduziu a medida da supervisão, ou a aplicação da medida em regime de supervisão intensiva, exatamente para haver um acompanhamento dos jovens que reunissem as condições para tal, cumprirem o resto da medida em liberdade, em supervisão. Portanto, há um acompanhamento no pós. Por outro lado, estes jovens, os que têm idade para tal e circunstâncias para tal, deverão ser acompanhados na saída do tutelar educativo pela promoção e proteção, que deverá, enquanto até aos 25 anos, pelo menos, garantir o acompanhamento destes mesmos jovens. Mas eu diria que, de um ponto de vista concreto e objetivo, a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Profissionais produz todos os anos um relatório de follow-up que neste momento estará há cerca de 5 anos de acompanhamento dos jovens saídos de centro tutelar educativo e que tem estatísticas que são muito reveladoras da qualidade da intervenção em tutelar educativo e da não reincidência, porque estes jovens finalmente tiveram a intervenção que tinham direito e que lhe tinha falhado sistematicamente. Não reincidem. Os centros educativos, contrariamente ao que é a convicção generalizada, não são escolas de crime, nem são portas abertas para a reincidência. Antes, pelo contrário.
Como o próprio nome diz, são centros educativos. O objetivo é educar. É educar para o direito e, consequentemente, para uma vida livre e feliz a que todos têm direito. Os níveis de reincidência dos jovens que cumpriram medida em centro tutelar educativo, os seus níveis de reincidência são muito baixos. São muito baixos. Não tenho exatamente presente os dados do último relatório, mas o último relatório que consultei estava em cerca de 6, 7% a reincidência segura, tinham reincidido, em 16, 17% a ameaça de reincidência. Portanto, senhoras e senhores deputados, vejam só a qualidade da intervenção que é feita. E é uma intervenção que não é corretiva, não é sancionatória, é uma intervenção para o direito. Estes jovens que cometem crimes entre os 12 e os 16 anos não são inimputáveis penalmente, mas são responsabilizados pelos atos que praticaram e, por isso, se encontram em regime de internamento. Eu só gostava, muito brevemente, de concluir. A prova da qualidade da intervenção que é feita nos centros educativos foi testemunhada nesta visita que eu referi há pouco ao Centro Tutelar Educativo Navarro de Paiva, semana passada. 3 testemunhos que eu lhes vou dizer que são completamente emblemáticos. O centro, disse uma jovem, uma das que tem um filho, salvou-me a mim e à minha filha. Outra disse, ou outro jovem disse, foi um milagre que aconteceu na minha vida. E outra ainda disse, estou muito grato por ter podido ter esta oportunidade na minha vida. Portanto, não estamos a falar em escolas de crime, estamos a falar na resposta, e é uma boa resposta que o Estado oferece, que o sistema oferece para estes jovens a quem falhou anteriormente. Muito obrigada. Sr. Deputado, eu passava agora a palavra à minha colega. Posso passar? Sim, sim. À Maria Pesquisa. Tenho de desligar esse. Tenho de desligar. Doutora, tem a palavra. Muito obrigada. Cumprimento todos na pessoa da Sra. Presidente, Dra. Paula Cardoso, com quem tive o gosto de trabalhar e é sempre um gosto estar aqui. Eu iria falar da parte jurídica, concretamente, que o Sr. Deputado colocou e relativamente ao cúmulo jurídico. Porquê? Porque estou habituada também a fazer cúmulos jurídicos na área penal. Nós, até à revisão que ocorreu com a Lei 4/2015, esta norma não existia. E aquilo que estava a consagrar era que sempre que um jovem via aplicado a seu favor, é preciso que se diga isto, é que não é contra o jovem, é a seu favor, mais do que uma medida tutelar educativa, o jovem cumpria todas as medidas fazendo-se um cúmulo material. Portanto, imaginemos o João, que tinha uma medida de 2 anos em regime aberto, um ano em regime fechado e outro ano em regime semiaberto. Portanto, ele iria cumprir um máximo de 4 anos. Portanto, fazia-se o cúmulo, a soma material das medidas que lhe tinham sido aplicadas. E depois tínhamos uma norma, e esta continuamos a ter, que é o artigo 133, número 2 da Lei Tutelar Educativa, que nos diz que, em caso de cumprimento sucessivo das medidas, porque elas teriam um máximo dos 4 anos, mas iriam sendo cumpridas sucessivamente, em caso de cumprimento sucessivo das medidas, o jovem começava o cumprimento de maior gravidade. Diz a lei que era por ordem decrescente do grau de gravidade. O legislador não nos diz muito bem isto, mas está bem de ver que, se nós interpretarmos isto de acordo com o artigo 4º e 5º, que são os artigos que nos dizem quais são as medidas tutelares educativas que existem, nós vemos que só existe uma medida de internamento, mas esta medida de internamento tem, consoante a gravidade de limitação dos direitos, liberdades e garantias, 3 regimes de aplicabilidade. O fechado, que é o mais grave de todos, o semiaberto e o aberto. Ora bem, e portanto, de acordo com o sistema anterior à Lei 4/2015, nós todos sabíamos como é que aplicávamos a lei.
Tudo isto veio ficar baralhado. Porquê? Porque o artigo 8º que foi introduzido, o artigo 8º, número 4, que foi introduzido pela Lei 4/2015, veio dizer que agora, sempre que um jovem vê aplicada a seu favor mais do que uma medida tutelar educativa, deve proceder-se ao cúmulo jurídico das medidas nos termos previstos pela lei penal. Primeiro grande erro do legislador. Peço desculpa pelo atrevimento, mas o aplicador do direito às vezes também tem que corrigir e corrige muitas vezes quem faz a lei. Primeiro erro. A lei penal não fala em cúmulo jurídico. O cúmulo jurídico é a operação mental e a operação jurídica através da qual se aplica uma pena única. Aquilo que o legislador fala no artigo 77 do Código Penal é no concurso de penas, portanto, no concurso superveniente e no conhecimento superveniente ou até no mesmo processo. Portanto, dito isto, a primeira coisa que se impõe a dizer. Depois, este artigo 4º, mas este erro jurídico de terminologia e conceptual, apesar de não trazer aqui de grandes problemas, traz-nos problemas depois o número 7, que nos diz o quê? Diz-nos que sempre que um jovem seja aplicada mais do que uma medida de internamento, com regimes diferentes de cumprimento, portanto, lá está, uma aberta, outra semiaberta, outra fechada, então, o que é que se faz? Diz-nos que tem lugar apenas uma medida e o tempo total e máximo nunca pode ultrapassar o dobro do tempo de duração da mais grave aplicada. Eu não sei se me estão a acompanhar. Portanto, ou seja, impõe aqui um limite máximo que, nos termos da lei penal, corresponde à soma de todas as penas. Portanto, o que é que o legislador, ao remeter para a lei penal, depois a seguir, no artigo 7º, estabelece uma cláusula máxima de proteção, dizendo que, bem, a este João, não obstante as regras do Código Penal, nunca lhe pode ser aplicada uma medida mais grave do que o dobro da mais grave que lhe for aplicada. E aqui temos então um problema. Então qual é que é a mais grave? É aquela que é mais limitativa da liberdade, como nos diz o artigo 133, número 2, que não estava previsto para estas situações, mas apenas para o cumprimento sucessivo, ou é aquela que é mais grave em termos de duração, em termos de tempo? E isto faz-nos toda a diferença. Então vejamos com um exemplo prático do tal João. Então, o João, que tinha 3 medidas em cumprimento de execução diferente, 2 anos em aberto, 1 ano em fechado e 1 ano em semiaberto, tínhamos que o limite mínimo para onde remete o artigo 8º, número 4, e por força do artigo 77 do Código Penal, é a mais grave, em termos temporais. Portanto, seriam 2 anos. Mas, curiosamente, por força do artigo 8º, número 7, e do artigo 133, o dobro seria também 2 anos, porque seria o dobro da mais grave, que era 1 ano do regime fechado. Portanto, ou seja, tínhamos esta incongruência de ter um mínimo e o máximo igual. Mas as coisas podem ser piores, como às vezes nos acontece. Se nós imaginarmos que, na maior parte das vezes, nós temos, às vezes, medidas de 6 meses em regime fechado e depois temos outra de 2 anos em regime aberto, o mesmo João tinha um máximo inferior ao mínimo. Portanto, o mesmo problema. Mas agora imaginemos o José, que tem 3 medidas, todas em regime semiaberto, de 2 anos cada uma. Então este João tem um mínimo de 2 e um máximo de 6. O outro, que teve uma medida muito mais grave, que era em regime fechado, e que só pode ser aplicada, relembro o que nos diz o artigo 17 da Lei Tutelar Educativa, quando tenha praticado crimes contra as pessoas, com uma determinada moldura abstratamente aplicável, ou então mais do que um crime contra o património, outro crime qualquer, mas também com uma determinada moldura. Portanto, só se pode aplicar a situações muito graves, e esta gravidade vai-se aferir àquilo que estabelece o Código Penal. E, portanto, este jovem, que à partida até careceria de maior intervenção, porque maiores são as suas necessidades educativas, acaba por sair, entre aspas, beneficiado. O que é que isto fez? Fez com que, quer juízes, quer procuradores, acabassem por, muitas vezes, vão adaptando o critério consoante a justiça do caso. E isto não pode ser. Eu compreendo, é a única maneira de se pôr justiça nisto. Atenção. Pronto, mas é a única maneira de, às vezes, fazer aqui,
porque senão, de outra maneira, também violamos o princípio da igualdade e também não podemos fazer. Mas repare, isto não pode acontecer. A situação ainda é mais grave, porque depois, como não há uma interpretação sistemática e não se consegue perceber muito bem este âmbito de aplicação do artigo 8º, número 4, número 7 e depois o 133, ainda há quem entenda que o cumprimento sucessivo é que é o correto. Quando não é nada disto que o legislador quis. O que o legislador quis, até por proposta, tanto quanto sei, da Comissão, porque eu só entrei em dezembro de 2014 e, portanto, a proposta tinha sido feita anteriormente, era exatamente para obviar a jovens que estavam 4, 5, 6 anos num centro educativo, o que não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum porquê? Porque esta intervenção, já aqui foi dita, e a lei foi muito bem feita, basta nós lermos a exposição de motivos e os poucos trabalhos preparatórios foram dados a conhecer, tem que ser sempre interpretada esta nossa lei à luz de todo o trabalho que foi feito pelo Comitê dos Direitos da Criança, uma interpretação devida do artigo 40 da Convenção dos Direitos da Criança e os demais instrumentos das Nações Unidas que eu me dispenso aqui de aflorar. E, portanto, não é nada mais, nada menos do que a consagração do direito à educação, que está no 26 e no 29 também da Convenção dos Direitos da Criança. E tudo isto para dizer o quê? Os estudos científicos, não são apenas jurídicos, são científicos, feitos por grupos de peritos no âmbito das Nações Unidas, dão-nos a conhecer que o excesso de intervenção redunda em intervenção nenhuma. Porque isto não tem caráter retributivo. Porque se tivesse caráter retributivo, nunca uma medida pode ser terminada porque já não se justifica e já não carece de intervenção para o direito, coisa que até a lei de tutela educativa permite. E, portanto, temos que perceber que enquanto nós não tivermos coragem para rever estas normas, nós vamos verificando que existe uma grande discricionariedade na aplicação da lei, mas as intenções são corretas. Portanto, que isto fique bastante claro. Respondendo ainda a uma pergunta que foi feita, sim, os governos, quer o último governo PS, quer o atual governo, mostraram bastante, aliás, os últimos 2 governos PS e o atual governo mostraram muita preocupação com a alteração quer do regime geral e disciplinar dos centros educativos, quer também com a lei tutelar educativa. A senhora Ministra Francisca Vandonano chegou a criar uma comissão de trabalho para o efeito. Depois a doutora Catarina Sarmento também criou uma comissão. Nós íamos para começar a trabalhar e na véspera caiu o governo, por isso é que depois não foi assim. E, entretanto, a atual Ministra da Justiça já tem um grupo de trabalho a trabalhar sobre estas questões, e eu sei até porque já foi ouvida. Relativamente à dispersão geográfica, e eu vou já dar a palavra às minhas colegas. Eu posso dar... mais uns minutinhos. 2 ou 3 minutos, porque nós temos outras audições a seguir que têm os mesmos intervenientes em termos de grupos parlamentares e não posso alargar muito mais. Não, eu acho que é importante porque a doutora Maria João, como está na Procuradoria-Geral da República, tem uma noção muito mais clara entre a articulação e entre... Sim. Não, mas termina então. Não, eu só ia falar na questão da repartição geográfica. Obviamente que existem factos ilícitos praticados por jovens não apenas nas grandes cidades. Aquilo que verificamos é que as grandes cidades, esse fenómeno é talvez mais visível e as polícias acabam por atuar mais, porque é incompreensível que, por exemplo, na zona de Setúbal, nós raramente encontramos jovens nos centros educativos da zona de Setúbal, mas depois eles aparecem-nos nos processos penais com 16 anos e com 17 anos a ir para as cadeias. Portanto, nós, sociedade, não estamos a fazer esse nosso trabalho. Eu vou passar à doutora Maria João. Sim, ia dar-lhe 3 ou 4 minutos, não mais, precisamente por haver aqui uma sobreposição
de audições. Sim, eu Tem a palavra, ainda doutora. passo depois a palavra aqui à doutora Ana Rita. Sim, eu apenas para fazer uma breve nota em relação à questão colocada da articulação entre o sistema de promoção e proteção e o sistema tutelar educativo e, de facto, como vem evidenciado no relatório, a grande maioria dos jovens que estão em treinamento em centro educativo estavam previamente em casa de acolhimento residencial e, portanto, acho que há é evidente que o sistema de promoção e proteção não está a responder a estes jovens que apresentam comportamentos disruptivos. Portanto, no sistema de promoção e proteção, quando estão em causa jovens que estão em situação de acolhimento, não por negligências, por maus tratos, mas porque eles próprios já evidenciam comportamentos disruptivos, acabam por não estar a conseguir obter uma resposta protetiva na promoção e proteção e acabam, infelizmente, mas tem que ser direta, por acabar por ser empurrados para o tutelar educativo. E muitas vezes até pela ausência de respostas na saúde mental, porque muitas vezes alguns desses comportamentos disruptivos são reflexo de necessidades ao nível da saúde mental, não existindo essas respostas no Sistema Nacional de Saúde, acabam por, as casas de acolhimento não conseguem funcionar com esses jovens e, portanto, acabam por encaminhar para os processos tutelares educativos e no processo tutelar educativo, considerando a realidade daquele jovem que não tem qualquer background familiar, acaba por avançar, se calhar precocemente, para um internamento em centro educativo para dar uma resposta que não é a resposta adequada àquele jovem. Pronto, isto, portanto, para só em síntese, convinha e o ideal era que houvesse uma visão integrada e estruturada do sistema de proteção e de garantia dos direitos das crianças e, portanto, que fosse uma visão holística da promoção e proteção e do tutelar educativo e não esta visão completamente estanque e que acaba por estar aqui a deixar sem resposta uma franja de jovens cada vez maior. Eu vou passar a palavra ainda há 2 minutos, não é? Não já. Alguma... Então, pode desligar esse microfone, se não se importa. Muito obrigada. Muito telegraficamente, fazendo uso dos meus dotes de falar depressa, só dar uma nota sobre o sistema educativo, que também aqui foi falado, ou sobre a importância da componente educativa, para dizer que, embora, como o relatório faz nota, muitos dos jovens que chegam aos centros educativos apresentem literacias e níveis de proficiência escolar muito aquém daquilo que seria correspondente à sua idade, o trabalho, paradoxalmente, e ainda bem que é assim, o trabalho que é desenvolvido nos centros educativos na componente de educação escolar estrita é altamente valioso porque é-lhes dado um acompanhamento quase personalizado, muito mais individualizado, que permite alguma recuperação acelerada das suas aprendizagens que no sistema educativo normal já tinha sido dado por perdida, uma vez que as taxas de abandono também são significativas. E, portanto, um bocadinho fazer aqui coro com aquilo que foi dito, que, reforçando que também nesta dimensão, aquilo que podemos assistir sistematicamente nos centros educativos é um trabalho de elevadíssima qualidade e de valor acrescentado para jovens que, de outra forma, também nesta componente poderiam ficar definitivamente perdidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Resta-me agradecer o vosso trabalho e o relatório e desejar-vos a todos, uma vez estamos a chegar à época natalícia, um Feliz Natal, um ótimo ano e para o ano esperamos ter-vos cá novamente com melhores notícias e com algumas das vossas recomendações já em ação, digamos assim, para fazermos a discussão do próximo relatório. Bom trabalho para todas e bom tempo. Muito obrigada.